Eu tenho aqui duas obras que são de uma santa da Igreja Católica, Ana Catarina Emmerich. As duas são obras dela, Ana Catarina Emmerich. Uma obra que acredito eu que seja uma obra realmente ligada a Deus. Por exemplo, Chico Xavier falou que no arsenal católico existem várias santas que tinham ligação com a espiritualidade. Ele cita duas naquela entrevista Pinga Fogo. Ele cita Santa Brígida, da Suíça, e cita a Santa Clara, de Montefalco. Ele diz que as duas tinham realmente ligação espiritual. E eu acredito que a Ana Catarina Emmerich seja mais uma. Pela obra dela, a gente vê que o contexto da descrição dela, ela narra muito do mundo espiritual, muito. Essas duas obras aqui têm a mesma narrativa. Eu vou ficar mais nesta aqui, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, porque é uma narrativa mais completa do que aconteceu também após a ressurreição. Essas visões que a Catarina Emmerich teve no seu processo de meditação envolvem muito o momento da paixão de Jesus. A paixão que é narrada nos 4 evangelhos tem ali, digamos, o básico que veio das testemunhas oculares. E nessa obra aqui, que é uma obra espiritual, você vê muito dos detalhes de todo o processo de julgamento e morte de Jesus. Por exemplo, na parte que Jesus é preso, onde ele é julgado, por exemplo, por Caifás, a Catarina Emmerich narra não só o que aconteceu no mundo material, mas ela narra também o que aconteceu no mundo espiritual. Eu vou ver se eu acho aqui. É aqui mesmo. Aqui é a parte que, por exemplo, quando até na Bíblia tem, quando Caifás intima Jesus depois dele ser acusado injustamente por vários homens. Isso aqui é uma frase de Caifás: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus bendito. Aí ela narra, né? Acalmaram-se a vozeria e seguiu-se um silêncio solene em todo o átrio. E Jesus, fortalecido por Deus, disse como uma voz cheia de inefável majestade, que fazia estremecer a todos, com a voz do Verbo eterno: eu sou. Disseste bem, e vos digo que em breve vereis o Filho do Homem, assentado à mão direita da majestade de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Aí ela narra um momento, digamos, um tipo de visão espiritual. Durante essas palavras vi Jesus como que luminoso, e sobre ele, no céu aberto, Deus Pai Todo-Poderoso, numa visão inexprimível. E ela fala mais sobre também um pouco sobre a questão do ódio que envolvia os homens, do plano espiritual. Por baixo de Caifás, porém, vi aberto todo o inferno e um círculo lúgubre de fogo, cheio de figuras hediondas. Mas tudo me é mostrado como imagens e figuras, cuja linguagem é para mim também mais verdadeira, curta e clara do que as outras explicações. Mas você vê que ela dá uma narrativa visando também a área espiritual. Outra passagem desse livro que eu acho muito interessante, está um pouco à frente dessa parte que eu acabei de ler. Deixa eu ver. Um pouco à frente só. Ela narra, por exemplo, as expressões das pessoas. O que acontecia, por exemplo. Aqui ela fala que Caifás teria saído, né? Eu tô só fazendo um resumo, estou pulando algumas partes. Quando Caifás saiu com todo o conselho do tribunal, deixando Jesus entregue aos soldados, lançou-se o bando de todos os malvados, as pessoas que estavam naquele recinto, e patifes aí presentes, como um enxame de vespas irritadas sobre o nosso Senhor. Aqui esse livro foi a obra que inspirou aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, tá vendo? O livro que motivou o Mel Gibson a produzir o filme A Paixão de Cristo.
E essas narrativas, quando você lê por parte delas, você vê realmente que foi a base do filme. Outra citação que eu vou tirar aqui é também da parte que você pode ver no filme, que é esta aqui, Jesus no Carcere. Eu vou até ler aqui nesse outro livro, que você vê que é a mesma obra, tá? Eu vou pegar nesse aqui, a parte que fala em Jesus no Carcere, a mesma citação. Jesus no Carcere, página 95, que tá, dessa obra. É a mesma. 95. Quando Jesus, por exemplo, na obra é visitado pelo sol. Eu acho muito bonita a descrição que ela dá depois do julgamento. Aqui, olha lá. Jesus, que ele já está preso, ó, Jesus confinado na prisão. Jesus na prisão, ela narra o seguinte dele. Jesus ainda vestia a capa velha e suja, a mesma capa que ele estava, e estava coberto de escarros e outras imundícias que jogaram contra ele, naquele momento do processo. E é engraçado que ela narra, né, o amanhecer, ela fala que viu o amanhecer. Aqui eu não li o começo da obra, né? Ela narra todo o processo mesmo, até, por exemplo, a lua, o estado da lua quando Jesus foi preso, e o momento do sol, quando amanhece e Jesus está preso. O dia estava começando a nascer, o dia de sua paixão. E ela fala que na prisão é como se o sol visitasse Jesus, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O raio, é aqui mesmo. O raio que penetrara na prisão poderia de fato ser comparado a uma visita de um juiz que desejava se reconciliar com um criminoso antes que a sentença de morte que ele próprio decretara fosse executada. Ela narra aqui o momento em que um raio de sol entra pela prisão e Jesus ali, né, contemplando aquela pequena porção de luz que entrava dentro da sua cela, né, enquanto ele estava preso entre duas, eu acho que colunas, assim como o filme do Mel Gibson mostra. Outra parte que eu quero ler aqui é a parte que, por exemplo, eu vou pular um trecho bom do livro, a parte que a Maria, a mãe de Jesus, encontra ele, que é uma das cenas mais bonitas do filme, e também é uma das mais bonitas aqui da obra da Paixão de Cristo. Eu estou pulando aqui muito, eu estou pulando flagelo, eu só estou pegando aquilo que eu achei assim, né, das narrativas mais fortes. É aqui mesmo, ó. O encontro de Jesus com a Santíssima Mãe, a segunda queda. Jesus cai debaixo da cruz. A parte que eu vou ler, aqui ela narra muito, até o momento do encontro, ela narra ali a dificuldade que estava para poder, tipo assim, encontrar com Jesus, a dificuldade que foi para chegar até ele. Então, quando João consegue levar Maria para perto de onde Jesus estava passando, Catarina Emmerich narra isto aqui: os olhos encovados os olhos encovados e sangrentos do Salvador sob o horrível enredo da coroa de espinhos lançaram um olhar grave e cheio de piedade à mãe dolorosa, e depois, tropeçando, ele caiu pela segunda vez sob o peso da cruz sobre os joelhos das mãos. A mãe, no caso Maria, que viu aquela cena, na veemência da dor, não via mais nem soldados nem carrascos. Via só o filho querido em estado tão lastimoso e tão maltratado, estendendo os braços, aquilo que a gente pode observar no filme, né, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Estendendo os braços, correu aos poucos passos do portão até Jesus, através dos carrascos, e abraçando-o, e caiu-lhe ao lado de joelhos. Ouvi as palavras: meu filho, minha mãe. Não sei se foram pronunciadas pelos lábios ou só no coração. Essa citação também a gente vê que ela é carregada de emoção, e isso foi colocado no filme. Outra coisa que eu vou ler, eu vou pular toda a parte da paixão e eu já vou direto para a parte da ressurreição. Quando, por exemplo, Jesus aparece a Maria Madalena.
depois da sua morte, depois da sua vitória e tudo mais. Lembrando que essa obra é carregada de descrições do mundo espiritual. Aqui é a parte, por exemplo, que Maria teria, ela e um grupo de mulheres teria encontrado anjos que anunciaram a salvação, a ressurreição, aliás, e elas voltaram para anunciar os apóstolos. 2 voltaram, no caso João e Pedro. E quando João e Pedro não encontraram nada, voltaram para trás, ficou só Maria, Maria Madalena. Ela estava toda molhada de orvalho, e o manto caíram-lhe da cabeça. Aos ombros os cabelos tinham-lhe soltados. Ela estava ali no terreno, no jardim, com os cabelos molhados pelo orvalho da manhã, todas sobre o ombro. E aí ela procurando, né, ela encontra um homem. E ela pergunta para esse homem: Senhor, se o levar, ela tem uma conversa ali com ele, né? Senhor, se o levasse, diz-me onde está e irei buscá-lo. E ao mesmo tempo olhou em redor para ver se o achava ali perto. No caso, ela estava procurando o corpo de Jesus. Então lhe disse-lhe Jesus, era o próprio Jesus que já conversava com ela. Então lhe disse Jesus com voz habitual: Maria. Reconhecendo-lhe a voz e esquecendo a crucificação, morte e sepultura, Madalena virou-se imediatamente e disse-lhes, como se ainda estivesse vivo: Raboni, quer dizer mestre, e caiu-lhe de joelhos, estendendo as mãos para lhe abraçar os pés. Jesus, porém, ergueu a mão para as afastar, dizendo: Não me toques, pois ainda não subi a meu Pai. Ela descreve aqui um pouco sobre essa explicação. Recebi também a explicação do motivo pelo qual Jesus disse: Não me toques. Mas não me lembro muito bem. Parece-me que disse porque Madalena era muito impetuosa e estava dominada inteiramente pela convicção de que ele ainda vivia como dantes. Essa é a explicação que Catarina Emmerich teria recebido da espiritualidade. E por fim, aqui antes de pular pro finalzinho, eu vou ler a Ascensão de Jesus, que é uma narrativa também muito bonita. Depois dos 40 dias, né, que Jesus teria já aparecido para os apóstolos, para várias pessoas, né, num período de 40 dias, a Catarina Emmerich, na página 404 do livro, ela narra a ascensão, a última aparição. Jesus teria voltado ali a aparecer para um pequeno grupo dentro de Jerusalém, e na medida que ele passava pelo caminho, algumas pessoas seguiam ele, de modo que começou uma multidão, caminhava como uma procissão pelas moitas, pelas sebes e cercas. Então, em determinado momento, Jesus faz aquelas palavras, né? Ele faz um último discurso, creio eu, que é aquilo que está nos evangelhos, né? Quando ele fala: Ei, que estou convosco até o fim dos dias. E em determinado momento, ele começou a subir. Onde começa a falar que ele subia era bem aqui, ó. O Senhor, né, pôs a mão esquerda sobre o peito, abençoou com a direita e levando a todo mundo. E virando-se para todos os lados, a multidão ficou imóvel. Vi que todos foram abençoados. Jesus não abençoava como os rabinos, mas com a mão aberta para a frente. Senti com grande felicidade essa bênção sobre todos. Então se lhe uniu o próprio esplendor à luz do alto. E notei que se tornava invisível a partir da cabeça, dissolvendo-lhe a figura da luz. Isso aqui é um momento quando ele começa a subir. E aqui ela narra o momento que ele realmente acende e desaparece. Então desapareceu inteiramente um esplendor no céu. E ela fala, né, que depois de algum tempo, né, algumas pessoas choraram de dor, né? Sabiam agora que o Senhor que lhe tinha sucedido. O Senhor tinha ido embora. Muitos caíram por terra de dor e atormentados, né? Aquela sensação talvez de abandono. Mas alguns ficaram tranquilos. Alguns não se sentiram tanto assim abandonados, né? Porque Jesus fez uma promessa. E aquele esplendor durou até um certo momento, segundo ela fala. Meio-dia já tinha passado quando toda a multidão acabou de dispersar-se. Eles ficaram lá um tempão. Uma outra coisa que eu quero ler aqui é sobre... Eu só vou ver se tem essa citação do anjo. Deixa eu ver. Aqui ela também narra aquela parte, né, que realmente está no livro dos Atos, que depois que Jesus desaparece no céu, eles recebem uns anúncios, né? Homens da Galileia, que estáis aí olhando para o céu, esse Jesus que acaba de ser arrebatado para subir ao céu, voltará como o viste subir ao céu. Tendo dito essas palavras, desapareceram. No caso, os 2 anjos que anunciaram a partida de Cristo.
Depois desses episódios, né, da paixão, todos os apóstolos, cada um seguiu um rumo depois de um certo tempo. Eles criaram ali entre eles uma certa, como que eu vou dizer? Havia uma ordem entre eles, né? E até pelo que a gente lê nos livros apócrifos, os Atos apócrifos, você vê que realmente cada um partiu para uma região. E eu já falei um pouco sobre São Tomé, em breve eu vou falar sobre André, sobre Pedro, mas o que eu gostaria de falar aqui, por exemplo, uma coisa que está narrada nessa obra, que eu achei muito interessante, um milagre de São João. Isso aí muito tempo depois, né? João já estava morando em Éfeso, a ascensão já teria acontecido há muitos anos antes, né, no caso. E isto aqui ela narra que foi um dos milagres que aconteceu pelo apóstolo João, e eu achei muito bonito também. Ela fala que ela teria visto isso no ministério de João apóstolo. Eu vou ler porque isso aqui a gente não encontra em todo lugar. Pelo que dá a entender na narrativa, João estava andando com 2 discípulos numa praia, e esses 2 discípulos eles eram pessoas que tinham sido muito ricas no passado. Então aqui continua, eles se lamentam, né? Eu vou ler aqui, vocês vão ver. Dois dos que tinham dado bens aos pobres, e seguida João, conta Catarina Emmerich, vendo escravos bem vestidos, arrependeram-se de ter seguido a Cristo. Vi João apanhar ramos do mato e pedras na praia do mar, e convertendo pela oração em varas de ouro e pedras preciosas. Ou seja, 2 que tinham se unido ao ministério no início sentiram um pouco de arrependimento, porque eles eram ricos. E depois que eles viram aquele milagre, João fazendo aquele poder, né? Porque João foi, né, entregou para que eles pudessem restituir-se tudo que eles tinham gastado. E aí, né, os jovens vendo aquele milagre, eles arrependeram-se, então os jovens, e o apóstolo os mandou jejuar, recebendo-os depois novamente à igreja. O ouro, porém, tornou-se de novo em ramos, e as pedras preciosas se converteram novamente nas pedras anteriores e foram lançadas ao mar. Ou seja, nesse milagre que a Catarina Emmerich explica, descreve, João estava com 2 homens na praia, né, 2 seguidores. Eles se lamentaram, né, pelos prazeres da terra, e ali ele, no momento de oração, transforma as pedras em pedras preciosas e em gravetos comuns em gravetos de ouro. E eles vendo esses milagres, né, João entregou, pela narrativa, entregou e falou: vão e compram o que era de vocês. Eles se arrependem porque eles esqueceram, né, que o poder é de Deus, é Deus que é o dono de tudo e é o mais importante. E então eles se arrependeram, pediram perdão para João, e naquele momento ali as pedras se transformaram de novo em material comum, e os gravetos os gravetos de ouro, né, se transformaram de novo em gravetos comuns de madeira, e eles pegaram aquilo e tacaram no mar. Essa é uma das narrativas da obra da Catarina Emmerich, e como eu disse antes, é uma mulher que com certeza teve vínculo com o alto. Isso não é difícil de acreditar, não. O próprio Chico Xavier falou que haviam santas, né, que tinham dons realmente de Deus. Ele cita 2, Santa Brígida e Santa Clara, né? Ele cita naquele programa Pinga Fogo. E a Catarina Emmerich com certeza é uma delas. Vale a pena ler os livros delas. O livro dela, no caso. E é isso.